Graça e paz, queridos irmãos. Tome os vossos assentos. Glória a Deus. Somos gratos ao Senhor. Mais uma noite podemos estar na casa dele, podendo adorar e ouvindo o testemunho do Jean, que tenha falado muito rápido, mas profundamente falou ao meu coração. Porque nós muitas vezes viemos aqui testemunhar, se de repente fosse eu testemunhar daquilo que ele viveu, eu testemunharia. Deus me abençoou e eu casei. Para muita gente ia passar assim, casei, Deus abençoou e deu casamento. Mas ele teve coragem de falar, eu tinha uma desavença com Deus. E às vezes a gente não testemunha dessas desavenças que dia a dia nós temos com Deus, e Deus nos dá vitória sobre essas desavenças, porque nós falhamos e nós erramos, e às vezes nós precisamos compartilhar isso também com a igreja, falar, olha, falhei, mas Deus me deu graça, Deus me deu a oportunidade de acertar e contribuiu com uma bênção enorme na minha vida, e eu estou aqui. Ele pode testemunhar isso. Então nós precisamos também compartilhar isso, e não somente parte dos nossos testemunhos, porque nós falhamos, mas o Deus da graça, o Deus da misericórdia é aquele que nos dá as oportunidades para nós acertarmos. O Senhor deu essa oportunidade na vida do Jean, e Deus tem dado a cada um de nós. O fato de nós estarmos aqui nesta noite é porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de podermos acertar a nossa vida, de podermos ter a nossa vida aliançada com Ele, porque um dia, querido, a trombeta vai soar. Nós ouvimos isso aqui de manhã pela consagração, e quando a trombeta soar, já não vai ter mais oportunidade, aí já não tem mais jeito de acertar. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor falando aqui, eu ainda quero investir na sua vida, eu ainda quero tratar com você, ainda quero que você faça parte de um povo que um dia vai morar nos céus. Então, nesta noite, que a graça do Senhor possa abundantemente nos levar a Cristo, e nos arrependermos daquilo que precisamos nos arrepender, e deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Amém? Mas não protere aquilo que precisa ser feito. É sobre isso que eu vou pregar nesta noite. Quero falar com vocês nesta noite, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, o versículo número 9. Meditar rapidamente com os irmãos, que ainda temos uma parte importante deste culto, que é a celebração da ceia do Senhor. Então, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Pedro escreve esta carta, como também a sua segunda carta, a uma igreja que nós conhecemos teologicamente como uma igreja da dispersão, uma igreja que estava dispersa. A igreja começa a se fundar em Jerusalém. Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele chega para os seus discípulos e fala: vocês não se ausentem de Jerusalém, mas vocês fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês, vai trazer virtude sobre vocês, e vocês vão ser as minhas testemunhas, não somente em Jerusalém, mas serão em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus faz essa promessa, eles perseveram em Jerusalém, e ali eles começam a buscar, e Deus derrama o Espírito Santo sobre eles. Eles são cheios do Espírito Santo.
e eles começam a trabalhar a igreja ali em Jerusalém. Muitos irmãos começam a fluir no Evangelho. Muitas pessoas começam a se converter. Muitos judeus, ouvindo a pregação de Pedro logo após ser cheio do Espírito Santo, se converte a ouvir que aquele mover do Espírito Santo era cumprimento do que o Senhor tinha falado por meio do profeta Joel. E aí eles começam a se render, reconhecendo Jesus como o Senhor da sua vida. Mas só que Jesus tinha falado para eles: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas não só aqui, vocês devem partir para outros lugares, e vocês devem espalhar esta notícia por onde vocês forem, e vão e falem que há uma graça revelada, que há uma salvação, que o Messias veio, viveu aqui na terra, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas só que o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Se acomodou. Essa igreja para no tempo. Porque é tão bom, querido, recebermos o poder do Espírito Santo. É tão bom nós fazermos nossas reuniões e sermos visitados pelo poder do Senhor. Mas muitas vezes isso nos traz um certo comodismo de ficarmos naquela de só receber de Deus e não de doar de nós para alguém. Quando o Senhor deu o Espírito Santo, eu estou dando para vocês poder, eu estou dando para vocês virtude, para que vocês possam ministrar isso na vida de outros. Então Jesus estava ali falando para eles: vocês vão receber, mas não é para ficar com vocês, é para vocês darem para outros. E à medida que vocês dão para outros, eu vou enchendo vocês, e vocês vão ministrando na vida de outros, e eu ainda vou enchendo vocês. E assim é a obra do Senhor na nossa vida. Mas eles ficaram ali, de certa forma, acomodados em Jerusalém. E muitas vezes, quando nós nos acomodamos, queridos, Deus, quando tem uma obra na nossa vida, Ele não permite que nós fiquemos ali parados, acomodados. Deus vai nos cutucar, Deus vai nos fazer sair do lugar do comodismo, porque a obra do Senhor precisa ser feita. E me permita dizer, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim para que a obra dele seja feita, querido irmão. E nós não podemos de forma nenhuma nos acomodarmos e pensar que a obra do Senhor vai ser feita sem nós nos movermos. Ainda que o Senhor tenha dito: olha, que se as pedras não clamam, se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Todavia o Senhor nos escolheu a nós e não pedras. O Senhor escolheu seres humanos para que a obra dele possa ser feita na face da terra. E nós precisamos fazer. E nós precisamos atender esse chamado do Senhor. Porque vocês não foram chamados, e eu não fui ser chamado para simplesmente participarmos de cultos, de reuniões, e virmos para o culto, e depois do culto vamos embora para a nossa casa. E aí a gente volta para o próximo culto, participamos do culto e voltamos para a nossa casa e ficamos só na vida de culto. A obra do Senhor precisa ser feita e o Evangelho precisa ser propagado. Não estou falando que isso aqui apenas de evangelismo ou missões. Não estou falando apenas disso, porque a obra do Senhor é muito ampla. Mas aonde nós formos, a marca do Senhor na nossa vida, a presença doce do Espírito Santo que habita em nós, precisa ser mostrada àqueles que estão ao nosso redor, lá no trabalho, lá na escola, lá onde nós moramos. As pessoas precisam perceber que Cristo vive em nossas vidas. Então, amado irmão, nesta noite se desperte para aquilo que o Senhor chamou a você fazer. E de repente eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que de repente tem um ministério especial, tem uma chamada mais específica, e você sabe daquilo que o Senhor tem chamado você a fazer. Então nesta noite, corra o mais rápido possível, porque em alguns momentos, quando nós nos acomodamos, Deus cutuca a gente. O que aconteceu com aquela igreja? Deixa eu voltar para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém passou por uma grande perseguição. Roma começa a perseguir os irmãos de Jerusalém, porque eles não se dobravam a sério. E ainda se levanta um tal de Nero, que toca fogo em Roma.
e culpa os irmãos. E aí muitos cristãos começam a morrer, muitos cristãos começam a ser perseguidos, e nessa de perseguição eles saem espalhados por todos os cantos, fugidos. Mas aonde eles iam, eles falavam do amor do Senhor, eles falavam da graça do Senhor, eles falavam da grande salvação que o Senhor operou na vida deles. Mas nós não precisamos esperar que uma perseguição se levante. Mas às vezes eu penso que a igreja no Brasil precisa de um chacoalhão para acordar e perceber a liberdade que nós temos em Cristo de servirmos a Ele. Esses dias eu recebi uma postagem de uma mãe e 2 filhos, de aproximadamente esses filhos entre 6 e 4 anos de idade, e os 3 enforcados e pendurados no muro da cidade, porque eram cristãos, porque serviam a Deus, porque lá na Síria eles não podem cultuar o Senhor, porque lá na Síria eles não têm essa liberdade que nós temos. Queridos irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos acordar. Nós temos esta liberdade de abrir a nossa boca e dizer glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus, obrigado pela tua salvação. Então aproveite esses momentos que você tem, porque eu acredito, querido, que ainda sobre a nossa nação virá um abalo sobre esta igreja chamada evangélica no Brasil. Mas nós que estamos aqui, se ficarmos firmes, o Senhor tem livramento para a nossa vida, o Senhor tem um galardão a revelar a nós, o Senhor tem uma obra a realizar nas nossas vidas. Aleluia. Mas eu não quero falar ainda sobre isso com vocês. Essa igreja passa uma perseguição tremenda. E agora imagine o que era você sair correndo da sua casa, do aconchego do teu lar, e de não dar nem tempo de você pegar a sua família e você ter que sair correndo para escapar da sua vida. Pense a luta que eles passaram. Muitos irmãos passaram a estar longe dos seus familiares, privados da presença da esposa, do esposo, dos filhos. Passaram a estar privados do aconchego do lar, de ter um teto sobre a sua cabeça, tinham que repousar em algum lugar e tentar se esconder para que não fossem mortos. E aí começa a vir um grande desânimo na vida daqueles crentes. Eles começam a ficar desanimados, porque muitas vezes a luta, quando bate na nossa porta, e quando bate de uma forma avassaladora como essa, nós muitas vezes queremos desanimar. No mundo futebolístico diz pendurar a chuteira, no mundo evangélico nós dizemos pendurar o cajado. Dá vontade de pendurar o cajado dependendo da prova que nós passamos. Assim não dá mais, não aguento mais. E aí a vontade é de parar de ficar estagnado e de não reagir àquela situação. Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta carta a esta igreja dispersa, dizendo para eles muitas coisas, e dentro destas coisas que Pedro fala a eles, ele cita esse versículo que eu li com vocês: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro escreve isso a esta igreja para animá-la, para dizer a ela que ela não poderia esquecer de quem ela era, porque em meio às lutas, em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio aos intempéries da vida, nós muitas vezes esquecemos de quem nós somos. E não estou dizendo que você dizer, que você, como eu, dizer eu sou o André. Não, eu muitas vezes nas lutas esqueço quem eu sou em Cristo, quem eu sou por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, daquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. As lutas muitas vezes nos fazem esquecer essas coisas, mas Pedro fala: olha, meus irmãos, vocês estão aí em lutas, e eu sei, eu não
tantas pessoas, hoje 7 milhões ou mais de 7 milhões de pessoas que temos na face da terra. Deus olhou e elegeu você, e chamou você. Eu me lembro que na época de juventude, adolescência, que nós praticávamos esportes, nós gostávamos de participar sempre do time do mais forte, aquele que jogava melhor. Normalmente era eu que escolhia, porque eu era o melhor, né? Modéstia à parte falando, né? Tem uns caras aí que estão me desafiando aí, mas tudo bem, né? A gente vai ver isso lá um dia desses aí. Alguns não, alguns eram dono da bola, aí falavam, ou eu jogo ou ninguém joga, né? Vocês entendem quem eu estou falando, né? Então nós gostávamos sempre de participar daquele que era o melhor. Quando aquele cara que era o melhor chamava o nosso nome para participar do time, a gente já, ganhei, já era, tá ganho, não tem pra ninguém. E normalmente era isso que acontecia. Você está no time do melhor, querido, o Senhor Jesus. A melhor seleção do mundo perde o jogo e perde o campeonato. Jesus não perdeu nenhuma, não vai perder a tua luta, não vai perder a tua guerra. Você está do lado de Jesus. Jesus te elegeu e te chamou, querido. Você entende o que é isso? Você entende o que é esse privilégio? Tem muita gente que ainda não percebeu isso, mas foi o próprio Jesus que chamou. E segundo Isaías, ele fala que nos chamou pelo nome, que Jesus nos chamou cada um pelo nosso nome. Vem pra cá, Wesley, vem pra cá, Diego, vem pra cá, Luiz, vem, foi chamando pelo nome. E aí a gente vai se levantando, e aí o inimigo só vai torcendo o bico, porque sabe que já está perdendo, a guerra está perdendo, o jogo está perdido para ele, porque nós estamos do lado daquele que é vencedor para sempre, sempre será invicto em todas as lutas e batalhas. Então eu queria que você se lembrasse nesta noite que você não é qualquer pessoa. Você goza de um privilégio que bilhões de pessoas no mundo não gozam, de pertencer a Jesus, ser chamado pelo nome de Jesus. Quando as pessoas se entregam e reconhecem isso, as pessoas, quando olham para você, lá vai o servo do Senhor, lá vai a serva do Senhor. Eu quero ter a vida daquele homem, porque parece que não tem problema. Mal sabe ele, se a gente abrir o coração, a gente vai falar dos problemas que nós temos. Mas a gente anda de cabeça erguida no bairro onde a gente mora. A gente está lá no emprego e a luta está passando, mas a gente consegue sorrir em meio às adversidades, porque a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança está naquele que nos elegeu para si. A nossa confiança está naquele que nos chamou para fazer parte do seu povo. Então por isso que nós podemos andar de cabeça erguida, e por isso que as pessoas invejam a vida que nós temos. Às vezes você pensa, imagina que alguém quer ter a vida que eu tenho. Quer sim, querido. Ele quer deitar a cabeça no travesseiro e dormir como você dorme. Essas pessoas querem viver isso na sua vida e gozar principalmente daquela maior alegria que nós temos. Porque a alegria que nos faz rir não é saber que amanhã tem uma provisão para a nossa vida, é que amanhã nós teremos vida. Amanhã temos vida, provisão podemos ter, mas a grande certeza que nós, eleitos do Senhor, temos é que amanhã temos vida. O que você está dizendo, André? Que amanhã você vai estar vivo? Não sei se na terra, mas na glória em Cristo estarei. Não há quem possa tirar isso de nós. É por isso que nós cantamos aquele louvor que diz que porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu tenho um amanhã. Porque Ele vive, eu tenho a esperança que se esse corpo mortal deitar na sepultura, quando Ele voltar nós
que soar a trombeta, esse corpo será ressuscitado e restaurado à presença do Senhor. É isso que nos traz essa esperança e é o benefício de sermos essa nação eleita. Além de eleitos, ele diz para aquela igreja dispersa: vocês são sacerdotes reais. Não só são eleitos, mas vocês são meus sacerdotes. E aqui eu queria dividir em duas partes aqui e aproveitar esse gancho, primeiramente falar com os homens aqui nesta noite. Porque nesse âmbito que Pedro fala de sacerdócio, ele está falando independente de sexo. E a gente vai já abordar esse aspecto aqui. Mas me faz lembrar de sacerdócio que o Senhor chamou a nós, homens, para sermos sacerdotes do nosso lar, para ali abençoarmos e sermos o referencial de Deus dentro da nossa família. E nós não podemos negligenciar esta posição que o Senhor nos chamou a ter. Então você, como homem, você deve ser o ministro de Deus lá na sua casa. Eu sempre digo, sempre vou dizer, que o melhor pastor para a tua família é você. Não é o pastor Lival, não é o pastor André e nem o pastor fulano e tal. O melhor pastor para a tua família é você. É você. A minha família não pode querer, ela pode até querer um conselho do pastor Lival. Pode até querer uma orientação do pastor Lival, mas só depois de ter consultado a mim, porque confio em mim como referencial de Deus dentro do meu lar. Então nós, como homens, precisamos ter essa referência. A nossa esposa, os nossos filhos precisam ver em nós esta referência de homens de Deus dentro do nosso lar, porque esse sacerdócio, agora falando para todos nós, quando nós falamos de sacerdócio real, Jesus está falando que vocês são a minha referência na face da terra. As pessoas estão olhando para vocês, procurando em vocês enxergarem a mim. Quando eles olham para vocês, não é que eles estão querendo ver vocês, mas eles estão procurando em vocês ver a minha imagem refletida em vocês. Então, mesmo que em meio às lutas, mesmo que em meio à adversidade, não se esqueça de ser referência aonde você estiver. Porque tem muita gente que abre mão de ser referência quando está passando luta, quando está passando as adversidades, e fala: não, eu vou dar de qualquer jeito, eu vou ligar para nada não, estou numa luta, estou numa prova terrível. Não, querido, você é referência de Deus na face da terra, você é sacerdote do Senhor. Quando Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, falou isso, falou: mesmo você com toda essa luta que você está passando, eu estou dizendo para você que o Espírito Santo habita em você e que há uma unção sacerdotal sobre a tua vida, que mesmo em meio à luta você pode orar e o milagre acontecer na vida de pessoas, e que ainda que você esteja em lutas e que você esteja em provas, as pessoas vão procurar você e há uma graça do Senhor sobre vocês, porque eu coloquei em vocês uma unção sacerdotal para ser abençoador de todos aqueles que chegam a vocês. Vocês se lembram de Davi, que no momento difícil ele sai desanimado, triste, e se esconde numa caverna, chamada caverna de Adulão, e ele está lá parado. De repente, quem se aproxima daquela caverna? Homens endividados, homens com toda sorte de problemas, homens ali acaminhados com tantos problemas na vida. E Davi se torna chefe, e Davi se torna líder daqueles homens. E naquele momento de maior adversidade de Davi, Davi abençoou a vida daqueles que se chegaram a eles, e abençoou a tal forma que aqueles homens se tornaram chamados valentes de Davi, homens que matavam 1000 homens, 3000 homens com uma espada e não largavam uma espada, homens que davam uma vida por Davi. Nesta noite o Senhor está falando para você: as lutas têm vindo, as perseguições têm vindo, mas eu estou dizendo que há uma unção dentro de você capaz de abençoar vidas.
essa prova na minha vida. Eu falei, o que está acontecendo, querido? Eu estou mandando currículo para tudo que é lado. Corri a semana inteira e as portas não se abrem para mim. Quase eu falei para ela, eu já estou quase 4 anos mandando currículo e as portas não se abrem. A minha vontade foi dizer para ela aquilo naquele momento. Mas naquele momento o Senhor, o Espírito Santo me fez lembrar que havia uma unção sacerdotal sobre a minha vida. Que eu precisava ser referência para aquela pessoa. E aí eu peguei e falei para ela, mas você acredita que essa semana a porta vai se abrir? Eu estou desanimado, André, mas eu vou orar por você. E em nome de Jesus Cristo, a porta vai se abrir. Então ora por mim, André. Um detalhe, eu estava naquele dia com meu coração cortado, tinha acabado de perder a minha avó, eu era o xodó da minha avó. Recebi aquela notícia naquela noite, fui para o culto, o coração rasgado pelo falecimento da minha avó. Mas eu falei, eu vou orar e vou abençoar a vida dela. Na época eu morava em Arujá e só podia estar na igreja aos finais de semana. Aí quando eu cheguei no próximo final de semana, ela me procurou e falou, obrigado, André, as portas se abriram. Você pode abençoar a vida de alguém. Eu sei que é mais fácil no momento da luta e da adversidade nós olharmos só para nós só questionarmos nós e pensarmos só em nós. Mas você tem uma bênção muito maior na tua vida, capaz de abençoar outros, ainda que a tua vida esteja aí nos problemas e com as adversidades. Mas aquilo, apesar, eu até falei, Deus, que é isso, Pai? Eu olho para outro e o Senhor abre a porta para mim, não. Que negócio é esse? Fica quieto, você é meu vaso. Te escolhi. Você não falou que era para eu usar a sua vida? Estou te usando. Então fica quietinho aí e vai fazendo o que eu determinei você fazer. No momento certo, eu vou cuidar de você. Eu vou abençoar a tua vida. Fica quieto aí no seu lugar. Aquilo trouxe paz no coração. Deus sabe como falar com cada um. Deus pegou pesado comigo, é todo sola, na canela, mas aquilo acalmou meu coração. Eu falei, vou continuar sendo sacerdote, Senhor. Vou continuar sendo referência. Vou continuar abençoando. Até o dia que o Senhor achar que a minha vida tem que ser visitada pelo Senhor, eu vou continuar. E eu continuei, e eu perseverei. Até o dia que o Senhor determinou a bênção. As portas também para mim se abriram. Mas eu não deixei de ser sacerdote do Senhor e de ser referência para a vida daqueles que se chegaram a mim durante aquele tempo de 4 anos e 3 meses desempregado. Eu abençoei a quem eu pude abençoar. Então, querido irmão, você pode ser bênção sim, você pode abençoar sim, você tem uma palavra de vida sim, a ministrar aquele que chegar a você. Não seja amargo. Nós muitas vezes somos tomados por um espírito de amargura diante das provas e das lutas e só queremos chorar e lamentar e falar que a vida não presta. Mas não, querido, em nós tem que haver um sentimento que havia no apóstolo Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu quero ser canal de Deus, ser tratado na terra, e ser canal de Deus é você canal de Deus. Mas se estar com Cristo na glória, chegar agora, muito melhor será isso para nós. Mas enquanto você estiver sobre a face da terra, você é sacerdócio real. Para mim encerrar, não vou partir para o outro, quero encerrar no sacerdócio. Muitas vezes, na caminhada, a nossa veste sacerdotal é manchada. Nós paramos de ser referência. Os nossos amigos não nos têm mais como referência de Deus. Às vezes até a nossa família já não nos tem como referência de Deus, porque a nossa veste sacerdotal se manchou. Se mancha com o pecado. Se mancha quando abrimos mão da nossa linha, como foi pregado aqui.
quando negociamos aquilo que o Senhor de mais precioso trouxe a nós. Mas eu amo a Deus. Como eu amo esse Deus, que é um Deus cheio de graça, que é um Deus cheio de misericórdia, que apesar das nossas vestes não poder ser manchadas, e muitas vezes manchamos, mas Ele se apresenta a nós como se apresentou ao sumo sacerdote Josué. O acusador estava dizendo lá para Deus: olha lá o sacerdote Josué, ele não pode ministrar, ele não pode levantar a mão e te adorar, ele não pode orar a ti. Olha a condição dele, olha a condição espiritual dele, olha que vida miserável que ele está vivendo, negando a ti. Deus podia mandar fogo e fulminar o sumo sacerdote Josué, mas o Deus cheio de graça e cheio de misericórdia ouve aquilo do acusador e dá a ordem para o anjo: desce agora, e troca as vestes do meu filho Josué, porque ele é meu sacerdote real, porque ele vai me adorar na minha casa, porque ainda que o diabo tenha lutado contra a tua vida, o Senhor está dizendo para você: não abra mão de você, eu vou trocar as tuas vestes, ainda que elas estejam manchadas, vestes altas, vestes brancas, vou colocar sobre você, porque você vai entrar na minha casa e vai me adorar como sacerdote real, sem ter que se preocupar com a acusação lá do diabo, e com liberdade ministrar louvores na minha casa, e ser referência dentro do lar, e ser referência onde você for. O Senhor nesta noite tem esse tempo de restauração para a tua vida, tem esse tempo de restauração para a minha vida. O Senhor quer restaurar o sacerdócio a quem tem perdido nesta noite. As lutas te fez esquecer do seu sacerdócio. O Senhor te faz lembrar nesta noite: você é sacerdócio. Eu te escolhi, eu te elegi como sacerdote na minha casa. Você que quer receber uma unção do Senhor, coloque-se de pé nesta noite. Você precisa restaurar o sacerdócio na pessoa aqui nesta noite. Aleluia. Se você, a Bíblia fala que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor me faz novamente lembrar daquilo que o Jean me ensinou aqui nessa noite, daquilo do Espírito de fome no coração. Nós muitas vezes vamos protelando situações e vamos levando para frente, falando isso de pecado, falando isso de situações que nos afastam de Deus, que nos faz perder a nossa condição sacerdotal. Mas hoje o Senhor nos dá esta oportunidade. Não protege isso, querido. O pecado nós não podemos brincar, porque ele destrói a nossa vida, ele destrói a obra que o Senhor tem na nossa vida. Deixa o Senhor nesta noite te curar. Senhor entrar no teu coração nesta noite. Convide Ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Nós muitas vezes, na situação miserável que vivemos, ficamos como aquele ladrão na cruz. Tinha dois ladrões lá, um do lado de Jesus e do outro lado lá. Mas um deles
na condição miserável, não se rendia a Jesus. Ficava lá: oh, o Senhor não é Deus, o Senhor diz que é o Messias, então salva o Senhor e salva nós. Mas o outro, reconhecendo a condição miserável dele, repreende o outro e diz: olha, você teme a Deus estando em condenação igual. Ele sem nada fazer está aqui, mas nós fizemos. Aí se volta para Jesus. Fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra do Senhor Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no meu reino. Às vezes nós ficamos protelando tantas situações na nossa vida, até imaginando que Deus vai nos rejeitar, que não tem mais jeito para nós. Mas Jesus quer sentar na mesa para você nesta noite. Jesus está dizendo que se você abrir seu coração e falar: Jesus, não presto mesmo, não sou bom, eu preciso da tua misericórdia. O Senhor está dizendo: eu vou hoje entrar em você e fazer morada em você. Eu vou restaurar o teu sacerdócio. Eu vou estar com você. Então nesta noite se quebrante diante do Senhor e fale com Ele aquilo que você precisa. Fale com Ele, abra o seu coração, abra aquele quarto que você não quer abrir para ninguém, porque você tem vergonha das bagunças que estão lá, que você não quer mostrar para ninguém. Mas fale para Jesus: Jesus, está aqui a chave do meu coração, e o Senhor pode entrar em todos os compartimentos da minha vida, porque nesta noite eu quero ser restaurado como sacerdote do Senhor. Eu quero gozar da tua bênção e com liberdade sentar na mesa do Senhor e celebrar o teu nome. Vamos orar. Deus nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor com grande amor e com grande misericórdia nos comprou para ti. Obrigado, Jesus, porque dentre tantas pessoas da vossa terra, o Senhor olhou para nós e nos elegeu para ti como um povo exclusivo, Senhor. Pai, eu quero ser grato a ti pelo sacerdócio que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, mas algumas vezes, ou por vezes, erramos, falhamos, permitimos que o pecado venha manchar as nossas vestes, mas a ti confessamos. Precisamos da tua misericórdia, Senhor. Precisamos da tua graça, Senhor. Não queremos ser uma igreja, Senhor, que não tem esta unção de sacerdócio sobre ti. Senhor, nós queremos ser a igreja sacerdotal do Senhor. Pai querido, nesta noite, vai restaurando, Senhor, vidas aqui nesta noite, porque eu sei que esta palavra o Senhor enviou, e o Senhor não envia ela por nada. Pai, restaura corações, traz libertação nas áreas em que nós ainda precisamos ser libertos, Pai. Mas faz-nos sacerdotes, como o Senhor fez com Josué, Pai. Faz conosco nesta noite, envia vestes novas, porque ainda o culto não acabou, e nós queremos adorar o Senhor com liberdade. Senhor, nós queremos prestar o nosso culto de louvor, de gratidão a ti. Portanto, nesta noite, restaura-nos para ti, como sacerdotes da tua casa, e assim oramos, e oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém.